Olá pessoal, hoje eu vou falar então, como prometi no outro vídeo, sobre as formas saudáveis de comer açúcar. Bom, o açúcar ele é essencial para o nosso corpo também. O carboidrato é a única fonte alimentar do nosso cérebro. O nosso cérebro não se alimenta de gorduras ou proteínas, ele precisa de açúcar. Então nós precisamos ingerir esse açúcar. Mas nós precisamos ingerir esse açúcar de forma lenta e gradual. Não pode ser rapidamente absorvido esse açúcar como é feito com o açúcar livre. O açúcar adicionado na comida, o açúcar da cana-de-açúcar, ou mesmo o açúcar das massas e pães. Então, para eu comer esse açúcar com liberação lenta, eu preciso comer o açúcar que vem nos alimentos in natura. Então, todo o alimento, exatamente de como ele é criado na natureza, ele vem junto com o açúcar, vem fibras, vem nutrientes, vem outras substâncias associadas. Quando a gente ingere, por exemplo, um arroz integral, um grão integral, uma fruta inteira, com casca e tudo, lá contém açúcar? Sim, contém, mas esse açúcar contém junto com ela fibras solúveis e insolúveis. Essas fibras, o nosso intestino não está apto a digeri-las. Quem faz isso são as bactérias que tem no interior do nosso intestino. E à medida que elas vão quebrando essas fibras, para que seja possível absorvê-las, a gente vai absorvendo o açúcar junto com elas. Então, quando eu como alimentos que não têm fibras, que foi extraído todas as fibras, como o açúcar livre e as massas de farinhas livre, de farinhas refinadas, eu não tenho essas fibras e esse açúcar é absorvido muito rápido. Agora, quando eu como esses alimentos integrais, aí sim eu fico tranquilo, porque ele vai ser absorvido lentamente e esse açúcar vai ser benéfico para a gente. Então eu tenho que comer açúcar de frutas, mas frutas inteiras. Eu preciso comer a fruta com o bagaço, com parte da casca, com tudo junto. Mastigar essas frutas. Porque a fruta que você tira o suco dela, você está deixando naquele bagaço, naquelas cascas, naquelas coisas, o melhor delas, que são os nutrientes e que são as fibras. Quando eu como o arroz branco, quando eu como a farinha branca refinada, eu tirei o melhor deles, que é a casca do trigo e a casca do arroz. E ali dentro tem os nutrientes também. Então é importante a gente comer grãos integrais. E o leite, quando o leite é fermentado e ele se transforma em iogurte, e se transforma em queijo, e se transforma em coalhada, eles já são quebrados, o açúcar já é quebrado, já é fermentado pelas bactérias e não precisa mais acontecer isso dentro do nosso intestino. Então ele é benéfico também para o nosso corpo e não tem o problema que o leite comum tem. Então eu recomendo para vocês, comam alimentos integrais, comam frutas inteiras, comam leites em forma de iogurte, de queijo e de coalhada, porque daí você vai ter uma alimentação saborosa, com carboidratos e que vai fazer muito bem para a sua saúde.